Fala galera, estamos de volta e hoje com algo diferente. A gente vai estar trabalhando com aula de matemática na área de geometria. Vamos trabalhar com ângulos, beleza? Daqui a pouquinho a gente já vai estar começando. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, faça valer a pena. E vamos que vamos partir para a aula. Nossa primeira aula, ângulos. O que é ângulos? Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Aqui está as duas semirretas de azul e a origem, o local onde elas se iniciam. Tipos de ângulo. Nós temos alguns tipos de ângulo, gente, que é interessante aqui a questão da explicação, para que vocês tomem conhecimento. Nós temos o primeiro aqui, onde o mouse está passando, que é ângulo nulo. Mas o que é esse ângulo nulo, Bosco? Eu vou fazer a utilização da régua aqui, ó. O ângulo nulo são duas retas, elas vão passar aqui no mesmo lugar. Observem que aqui não há espaço entre elas, não há a região entre as duas semirretas. Então elas passam as duas no mesmo lugar. Você pode ver com o auxílio da régua. Aí, ângulo de meia volta. Por que meia volta? Aqui nós temos a origem, uma reta. Vou colocar aqui, ó. Ela vem para cá. Você pode ver, a origem está aqui, o ponto zero, o ponto O. Aí aqui, ó, uma vem para cá, a reta B, e a semirreta A, ela vem para o outro lado, ó. Então tá aqui, a origem, vamos para cá, vamos para cá. Então ela dá o quê? Meia volta. Então tá aqui, ó, meia volta. Nós observamos aqui do outro lado o ângulo de uma volta, que é o ângulo que mede 360 graus. O ângulo de meia volta, se você olhar aqui, ó, ele mede 180 graus. Se você verificar aqui, ó, com o auxílio da régua, ela vai dar, ó, meia volta. Tá entendendo? Isso, ela deu meia volta. Se ela for só até a metade, ó, vai ser o ângulo que nós vamos ver logo em seguida, que vai aparecer exatamente agora, ó. A metade aqui, o ângulo de, vocês estão observando aí na régua, 90 graus, que é justamente esse ângulo aqui, ó. O ângulo reto, que é o ângulo que mede 90 graus. E o ângulo reto, ele é bem simples de conhecer, devido a esse quadradinho aqui, ó, com um ponto central. Então nós temos aqui o ângulo nulo, é aquele que as duas retas, elas são coincidentes, passam uma sobre a outra. Aí nós temos o ângulo de meia volta, que eu mostrei aqui para a régua, com o auxílio da régua aqui para vocês. Ele mede 180 graus, ele dá apenas meia volta. E nós temos aqui o ângulo de uma volta, não é isso? O ângulo de uma volta, deixa eu... Isso. Houve um pequeno erro aqui, ó, que o mouse saiu de cima da régua. Então nós temos, observem a questão do ângulo de uma volta. A réguazinha, ó, ela vai dar uma volta inteira. Então uma volta inteira é 360 graus. Acredito que vocês já devem ter ouvido aí a galera da bike, do skate, sempre falando num 360 graus. Então é o ângulo de uma volta. Aí nós temos aqui o de 90 graus, que eu mostrei para você agora. Está aqui, o ângulo está aqui, ó. Vou fazer o auxílio da régua. Você pode olhar que aqui vai aparecendo a questão dos graus. Então aqui, ó. Depois eu vou colocar a régua lá em cima, 89, opa, 88. Aqui, ó. Você pode olhar aqui, ó, 90 graus. Vai estar certinho aqui, ó. E nós temos aqui este outro ângulo, o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele que é maior que zero e menor que 90 graus. Observe que para que exista o ângulo, para que ele não seja nulo, ele tem que ser maior que zero. Então, neste caso aqui, ó, o ângulo é igual a zero, ele é nulo. Não existe o ângulo, as retas foram coincidentes. Aqui nós vamos verificar, ó, deixa eu ajeitar aqui, ó, que quanto mede aquele ângulo ali, ó, com auxílio da reta. Vamos ver aqui.
Aqui, ó, 45 graus. Esse ângulo agudo ali, ele está medindo, a gente observa aqui, ó, 45 graus. E nós temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90, não é isso? 90 é quando a régua vai ficar exatamente, deixa eu ver aqui, tá faltando um grauzinho, opa, exatamente aqui, ó. Aí observe, se fosse para este lado, seria um ângulo reto, não é isso? Porém, o ângulo obtuso, ele é maior que 90, ó, ele já passou. Observem, ficou muito, muito maior que 90. Com a utilização da régua, dá pra gente saber o ângulo certinho. Na sequência, nós temos os ângulos adjacentes. O nome por si já diz, adjacentes, que são dois ângulos consecutivos que não têm pontos internos comuns, são denominados ângulos adjacentes. É justamente isso aqui, gente, ó. Se você olhar, os pontos aqui dentro, tanto do ângulo formado pelas retas de origem O, B, lado B, OB e OC, e o outro ângulo formado pelas semirretas de origem OA, formam com o lado OA e OB. São esses ângulos que eu vou tocar aqui de amarelo. Ó, aqui. Os pontos, eles deveriam estar aqui, ó. Eles não têm ponto em comum. Em qualquer lugar que vocês façam aqui, ó, eles não têm. Então, porém, eles são adjacentes. Eles ficam um ao lado do outro. Certo? Então, ângulos adjacentes, eles são ângulos consecutivos. É como se fosse ali um vizinho. É aquele que está ao seu lado. Nós temos a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo, que determina com os lados do ângulo dois ângulos adjacentes congruentes. Então nós temos aqui, ó, o ângulo, esse ângulo aqui, no caso, em questão, ele mede 90 graus, aliás, 50 graus. Esse aqui, ó, a gente pode observar, ele está medindo 50 graus. E nós temos aqui a bissetriz formada na origem, que está aqui de azul, e passa pelo ponto P. Então observe que ela dividiu o ângulo de 50 graus em dois de 25, então ele tem a mesma medida. E uma outra coisa interessante é que eles formam dois ângulos adjacentes, isto é, eles são um ao lado do outro, e a medida do ponto P a B é igual, é a mesma medida de comprimento do ângulo PA. Então observe, a bissetriz ela vai dividir em ângulos adjacentes e congruentes, isto é, eles possuem a mesma medida e as mesmas características. Então vamos dar prosseguimento. Nós temos aqui os ângulos complementares. O que são ângulos complementares? O nome já diz, é aquele que complementa o outro. Então, dois ângulos, eles são complementares quando a soma da medida desses ângulos é igual a 90 graus. Observe que agora há pouco, com o auxílio da régua, nós podemos demonstrar a questão do grau, não é isso? Colocar a régua aqui novamente. E aqui nós temos, ó, esses dois ângulos. Eu vou deixar a régua aqui, aliás, tirar, e vou usar o transferidor neste caso. Então, tá aqui o transferidor. Colocar aqui no centro, aumentar ele um pouco. Isso, até chegar nos... Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, vou puxando. Tem um ângulo aqui, ó, certo? E aqui eu vou mudar a cor e vou levar aqui, ó, o outro ângulo. Então esses dois, eles são adjacentes. Eles juntos, eles formam 90 graus. Vou tirar o transferidor daqui para que vocês possam observar com maior
clareza. Então temos aqui os dois ângulos. Ó. A soma deles dá 90 graus. Se eu pegar, chamar esse ângulo aqui de X, aqui minha letra não vai aparecer tão legal. Deixa eu tirar aqui essa cor amarela que não fica bem legal. Vou colocar a cor preta aqui. Isso. Se eu chamar este ângulo aqui B de X e chamar este aqui de Y, o ângulo formado as semirretas de origem O, de lado OB e OC de Y, nós temos que, se nós unirmos o X com o Y, X mais a medida do ângulo X com a medida do ângulo Y, ele vai ser igual a quem? Se nós verificarmos. Agora nós usamos o transferidor, nós podemos observar que eles serão igual a 90 graus. Então tá aí, se eu medir o X com o Y, eu vou ter 90 graus. Isso dá para nós fazermos uma equaçãozinha bacana aqui. Então se eu quero descobrir só o valor de X, eu posso criar aqui, eu isolo o X no primeiro membro, não é isso? Aí eu tenho o quê? X é igual ao 90 que já se encontra no segundo membro. 90. O Y está positivo, ele passa com a operação inversa, então menos Y. Então aqui eu encontrei a fórmula para que eu possa encontrar o valor de X, eu tendo o valor de Y. Não é isso? Eu conhecendo o valor de Y. De forma análoga, para que eu possa encontrar o valor de Y, eu tenho Y, isso é, eu já tendo o valor de X, Y é igual ao 90 que já se encontra, 90 menos o X. Então aqui eu posso fazer utilização de uma dessas duas regrazinhas básicas, dessas duas equações. Para que eu possa encontrar o valor de X, eu isolo o X, fica 90, o Y passa para o segundo membro com a operação inversa, então fica 90 menos Y. Se eu quiser encontrar o valor de Y, eu isolo o Y no primeiro membro e o X passa com a operação inversa. Então vamos continuar prosseguimento aqui. Ângulos suplementares. Então nós vimos que os ângulos suplementares são dois ângulos onde a soma das suas medidas equivale a 180 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas, ou a medida desse ângulo, é igual a 180 graus. Agora há pouco nós vimos que um ângulo de 180 graus é o ângulo de meia volta. Nós fizemos a utilização da régua agora há pouco. Agora nós vamos utilizar o transferidor para mostrar. Se você conseguir visualizar direitinho, ó, aqui só vai dar meia volta, então 180 graus. A volta completa, neste caso aqui, 360 graus. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então eu posso até fazer qualquer exemplo aqui para vocês, que daria para vocês compreender de forma com a utilização da régua. Todas as vezes que vocês forem... aliás, todas as vezes que vocês observarem, eu tenho aqui, ó, o ângulo de meia volta, não é isso? Ele está aqui, ó. Então o ângulo está aqui. Meia volta. Tirar aqui a régua um pouquinho. Então meia volta. Se eu pegar a régua aqui e traçar uma outra formando dois ângulos, então eu tenho ângulos suplementares, não é isso? Então nós vamos ter aqui ângulos suplementares. Suplementares porque a soma dos dois vai dar 180 graus. De forma análoga a que nós fizemos agora há pouco, nós podemos também criar uma equaçãozinha, e é isso que a gente vai fazer. Então, se nós já sabemos que ele equivale a 180 graus, se eu sei, eu chamo esse ângulo aqui de X, aqui minha letra ainda não está boa,
porque eu estou começando agora, é a primeira aula. Vamos. E esse outro de y, eu sei que se eu juntar os dois, se eu somar, se eu pegar o ângulo x, certo? E somar com o ângulo que eu denominei y, eu sei que os dois vai dar o quê? Vai dar um ângulo de meia volta, isto é, um ângulo de 180 graus. Fazer essa letrazinha no mouse aqui. Ai. Então eu vou ter 180 graus. Então, de forma análoga, como nós fizemos dos ângulos complementares, nós vamos fazer dos ângulos suplementares. Nós vamos pegar, se nós sabemos o valor, um dos dois valores, por exemplo, se eu conheço o valor de x e eu quero descobrir o valor de y, eu posso fazer o quê? O uso de uma equação. Eu isolo o x, isolo no primeiro membro, é igual 180, a letra está ficando cada vez mais bonita, mas é a primeira vez, escrevendo com o mouse aqui, 180, observem que o y, ele está somando, então ele passa com a operação inversa, que é subtraindo, então 180 menos y. Isso quer dizer o que, Bosco? Quer dizer que, se o valor do meu y é 30, então 180 menos 30 eu vou ter o valor do ângulo x de 150. Isso como um exemplo. Então aqui, e se eu encontrar o valor de y, eu faço a equaçãozinha do mesmo padrãozinho. Eu já tenho 180 graus, que é a soma que eu sei que é a soma dos dois, porque são ângulos suplementares. Aí o x que está somando, eu passo ele com a operação inversa, que é subtraindo. Então, se eu conheço o valor de x, eu posso descobrir o valor de y. Como? Por exemplo, se eu tenho o valor de x aqui, no caso, 70 graus. Então, o valor de y será 180 menos 70, no caso, 110. Então, vamos passar adiante até chegarmos em atividades para que a gente possa estar fixando. Por enquanto aqui está muito simples, né, gente? É bem simples mesmo. Ângulos complementares, no caso, o que nós olhamos aqui, eles são ângulos que a medida dos seus ângulos dá o quê? 90 graus. E o ângulo suplementar, a medida, 180 graus. Então, vamos passando. E nós temos, agora, os ângulos opostos pelo vértice. O próprio nome já diz, ângulos opostos pelo vértice. São aqueles que estão em lados opostos. Aqui nós temos o lado de cima, aqui nós temos o lado de baixo. O lado da direita, o lado da esquerda. Então, são os lados opostos. Então, neste caso, o ângulo A é oposto pelo vértice ao ângulo B. E o ângulo X é oposto pelo vértice ao ângulo Y. E os ângulos opostos pelo vértice, eles também são ângulos congruentes. Isto é, eles têm a mesma medida, a mesma característica. Então, vamos dar continuidade. Depois, se a galera tiver dúvida, vão nos comentários aí e vão colocando. É a nossa primeira aula, ainda estou aqui sem aquele molejo, aquela coisa toda. E nós chegamos a uma atividade. Então vamos lá? Determine a medida do ângulo, a medida do complemento de um ângulo de 38 graus. Ó, vou até fazer a utilização da régua para ficar uma coisa bacaninha, beleza? Eu vou fazer aqui o desenho, vou traçar uma semirreta aqui. Eles são ângulos o que, galera? A gente tem que entender. Eles são ângulos complementares. Então, o seu complemento. Então, eu já sei que a soma das suas medidas dos dois ângulos vai dar o quê? 90 graus. Deixa eu fazer aqui, dar certinho aqui o 90 para ficar algo perfeito. Então, tá aqui. Aqui está a origem, eu não vou colocar, agora eu vou retornar a nossa réguazinha aqui, ó. E ele disse o quê? Está no zero. Eu vou fazer o ângulo mesmo perfeito. Ele disse que a medida de um dos ângulos, não é isso? É 38 graus. Então ele quer o complemento desse aí. Então eu vou fazer aqui, ó, até chegar em 38 para ficar perfeito. Isso.
Vou fazer o desenhozinho aqui. Tá pedindo outra cor, eu não vou manter a mesma cor. Calma aí. Isso. 38 graus. A régua saiu do lugar, que era aqui. Mas é já que eu dou um jeito. Passar a borrachinha nela aqui, que ela... Pronto. Então vamos lá. Bem na origem. Aqui o problema de vista também ajuda. Viu, galera? Tá aí, agora vai ficar perfeito. Então vamos ver. Então eu tenho aqui, ó, o ângulo de 38 graus, não é isso? Vou guardar a régua. E vamos que vamos. Então eu tenho dois ângulos, este ângulo e este outro. Este aqui que eu vou chamar de X. E este aqui que já tem a medida expressa. Então, observe o seguinte, eles são ângulos complementares. Determine a medida do complemento de um ângulo. Então, se eles são ângulos complementares, não é isso? Então, a soma desses dois ângulos vai dar 90 graus. Só retornando aqui, ó, eu estou buscando o valor de x, não é isso? Então, aqui está o ângulo suplementar e aqui está o ângulo complementar. Então, eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó. Beleza? Então vamos lá? Passar o slide aqui. Isso. Então nós vamos utilizar aquela regra, que é como x é igual a quem, gente? A 90 menos y, não é isso? Nesse caso, quem é meu y? Meu y vai ser esse ângulo que está aqui, equivalente a 38 graus. Então, x... Se não ficar bacaninha a letra, com o tempo eu aprendo e melhoro. É igual 90 menos... Quanto vale o meu y? 38 graus. Então, x é igual. Então, nós vamos fazer o quê? Operar com os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes nesse caso? O 90 e o 38. Então, 90 menos 38, 52. Então, o valor do x equivale a 52 graus. Olha, esse número aí, esse último ficou perfeito. Então, de boa, aos poucos estou aprendendo. Então tá aí, gente, ó. Se vocês não entenderam, eu vou explicar novamente. Então, ele diz que a medida do complemento de um ângulo, que nem eu falei, se é complemento, é porque os dois somados equivalem a 90 graus. Então, pegamos aquela regrazinha que nós fizemos lá no início, que é, se nós conhecemos o valor do y, nós utilizamos para descobrir o x igual a 90 menos y. Então, x é igual a 90, o valor de y é 38, 90 menos 38, que vai dar igual a 52 graus. Beleza? Teste, treine em casa e faça e comente. Então, o próximo. Nós temos, determine a medida do suplemento de um ângulo de 125 graus. Opa! Agora observe que nós estamos trabalhando com o suplemento. Então, se é suplemento, ele quer o quê? Ele equivale, a soma dos dois ângulos equivale a 180 graus. Vamos pegar a régua aqui, para a gente fazer o desenhozinho bacana. Então, e fazer a operação do lado. Então, pega aqui. Isso, tracei uma semirreta, não é isso? Aí aqui eu vou pegar, observe que
Quando a régua tá bem em cima aqui, ó, certinho. Aqui, ó, eu vou fazer a origem aqui. Quando ela tá justamente aqui, ela tá medindo 90 graus. Então, eu vou passar para 125, vou passar o que mais? 35 graus, não é isso? Bem aqui. Então, vou passar aqui uma... Isso, agora eu vou tirar a régua. Então, nós temos... Todas as vezes aparece este ângulo e este outro. Observe que ele diz esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de x, esse de y, ou vice-versa. A ordem não interessa tanto. Ele diz que esse ângulo aqui, ele equivale a 125 graus. Eu posso chamar esse outro aqui de x ou de y. Vou chamar de x porque é mais convencional. Então, esse ângulo aqui vale x. Se nós observarmos, aqui, grandão, ó, nós temos aqui, ó, um ângulo de meia volta, né, gente? Aqui, ó, um ângulo de meia volta. Ficou meio feio, mas aqui nós temos, só mudar a cor aqui, ó, se juntarmos os dois, nós temos um ângulo de meia volta, tá aqui. E um ângulo de meia volta é aquele que mede exatamente 180 graus, né? Isso é o ângulo raso, 180. Então, se eu somar o x mais 125, eu vou ter 180 graus. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho x, não é isso? Se nós olharmos aquela regrazinha, foi feita agora há pouco, aqui nos ângulos suplementares, daqui, ó. Para encontrar o valor de x, eu utilizo esta formulazinha aqui, ó. E a origem da fórmula é essa, x mais y, 180 graus. Então, a soma dos dois ângulos vai dar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, vamos dar continuidade na nossa resolução. Então, eu tenho x, fazê-la aqui mais o ângulo de 125 graus, colocando aqui para tentar ir melhorando a letra. 125 graus vai dar igual a 180. Está melhorando. Então, x é igual, a gente vai isolar o x no primeiro membro e passar a parte que não tem letras para o segundo membro. Então, x é igual a 180, que já se encontra. E vamos passar o 125 com a operação inversa. No caso, ele está somando, ele vai passar subtraindo. 125. Então, x é igual, vamos operar com os termos semelhantes. Os termos semelhantes nesse caso aqui é o 180 e o 125. Então, vamos trabalhar com eles. 180 menos 125 vai dar o quê? Opa, isso. 180 menos 125 vai dar 55. Deixa eu colocar a corzinha preta aqui. Isso. 55 graus. Até a bolinha do graus, essa saiu quase perfeito, não é isso? Então, 55 graus.
Se tiver alguma dúvida, basta dar uma olhada nas aulas anteriores. Essa regrazinha básica, essa fórmula, é show de bola. Dá para fazer com qualquer um e praticamente tudo, aliás, praticamente não. Muita coisa se resolve através de equação. Se você conseguir equacionar um problema, fica muito mais fácil a sua resolução. Então vamos passar para mais um. Aqui nós temos, determine a medida do suplemento de um ângulo de 125. Eu acho que esse aqui é a página só. Isso. Na hora, isso aqui foi falha nossa. Isso aqui você faz em casa para testar. A página duplicou, gente. Então aqui nós temos, a medida de um ângulo é igual à medida do complemento dele acrescida de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Olha aqui. É interessante também a gente pegar e olhar. Aqui ele está pedindo o quê? Complemento. Se é complemento, nós já sabemos que são dois ângulos que juntos eles vão medir 90 graus. Aqui eu não posso... E tem os dados, né? Ele é igual ao quê, gente? A medida de um ângulo é igual à medida do complemento acrescido de 70. Então aqui não tem como eu... imediato fazer o desenho, porque eu não sei qual é a medida de nenhum dos dois. Então nós vamos passar direto para a equação. Então nós temos o ângulo X, não é isso? Ele vai ser igual, ele é igual a quem? Abre parênteses. Complemento, então, é a medida dele acrescida de 70. Então, aliás, a medida do complemento dele. Então, complemento vai ser 90 menos o ângulo, no caso, menos x. Aí o que acontece? Acrescida. Acrescentar é o mesmo que somar. Então, acrescido de 70. Então nós temos aqui, ó, não temos nenhuma operação de multiplicação ou divisão. Então vamos eliminar o parênteses. Então x é igual 90 menos x mais 70. Agora nós vamos isolar o x no primeiro membro. Então nós temos aqui x, que já se encontra. Este x está subtraindo, vem para o primeiro membro com a operação inversa. Se ele está no segundo membro subtraindo, ele vem somando. Mais x é igual a 90 mais 70. Então agora nós vamos operar com os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? O x mais o x aqui no primeiro membro e o 90 mais o 70 aqui no segundo membro. Então vamos, x mais x, se eu juntar um x com mais um x, eu vou ter 2x, que é igual 90 mais 70, 160. Opa! Então, nesse caso aqui eu tenho 2x, que é 2 vezes x, igual a 160. Como eu quero apenas o valor de x, então x é igual... Eu não quero descobrir o dobro de x, eu quero o valor de x. Aqui eu tenho o dobro, então 160. Observem que o 2 está multiplicando, né? O dobro de x, ele passa subtraindo. Aliás, dividindo. Portanto, x é igual a 80. Tá, gente? Então a gente vai fazer aqui o desenho agora para que vocês possam entender melhor.
Vou fazer uso aqui da régua, trazer ela para cá para que a gente possa fazer o desenho direitinho. Deixa eu chegar aqui no 0, isso. Fazer, acho que eu mudar a cor, fazer aqui de verde, isso. Então aqui eu tenho e agora a magia. Eu fiz a muito longa. Calma aí, deixa eu só apagar essa reta. Eita, aqui, calma aí. Eu fiz muito longa. Então, vamos aqui. Ainda estou com borracha. Vamos lá. Aqui tá de bom tamanho. Fazer aqui os 90, né? Que a galera possa entender. 85. 9,90. São ângulos complementares. Vou passar aqui. Aqui ele disse que era 80, né, gente? Cadê? Bem aqui. Isso. Tá aqui, 80 graus. Tirar a régua aqui agora para que vocês possam compreender melhor. Então nós temos aqui este ângulo e este. E se nós olharmos aqui, o ângulo reto. Então, eu encontrei o valor de x. Aqui eu tenho o x. E aqui eu tenho o y. Voltando aqui agora para a cor preta. Eu tenho o que? O x eu encontrei igual a 80. E o y será 10. 10 graus. 80 graus. Observe que o 10 é o quê? Aliás, esse aqui é 10 mais 70. Então, ele é igual à medida do seu complemento, que no caso seria 70. Aliás, 10 acrescido de 70. Então, tá aqui, o x é igual à medida do seu complemento, 10 acrescido de 70. 10 mais 70, 80. Então, tá aí. E vamos para a próxima. Se alguém não entendeu, você pode estar voltando o vídeo e observando como que nós montamos, porque aqui a questão está no complemento. Se é complemento, a soma das suas medidas vai dar 90 graus. Só que antes nós não temos condição de determinar qual vai ser a medida de cada um. Então a gente colocou x é igual, aqui está a medida do complemento, que é 90 menos o x, mais 70. Então, o x é a medida do seu complemento, que no caso é 10, acrescido de 70. Então, está aqui, 10 acrescido de 70, dá o valor de x, que é 80. Então, vamos que vamos. E aqui nós temos uma outra atividade. A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do suplemento dele. Opa! Então, destacar aqui, suplemento. Se é suplemento, equivale a 180 graus. Aqui é interessante também destacarmos essa aqui, ó, é igual a terça parte. Terça parte quer dizer que é dividido por 3, certo? Então vamos que vamos. Depois a gente tenta fazer o desenho. Então a medida do ângulo, então x é igual a terça parte, se a terça parte eu já faço isso aqui, ó. Já divido por 3. É igual a terça parte de quem? Da medida do suplemento. Do suplemento dele. Então, 180. Suplemento, né, gente? 180. E fazendo devagarzinho aqui, que aos poucos eu sinto que estou pegando a manha. Menos x. Então tá aí.
A medida de um ângulo é igual à terça parte, a medida de x é igual à terça parte da medida do suplemento dele. Então, está aqui. Ó. Então, aqui, a gente vai... O 3, ele está dividindo, ele vai voltar para o primeiro membro multiplicando. Então, 3, aí o x já está aqui, aí 3 vem multiplicando, eu fico com 3x, aqui de boa, que é igual a 180, tirando do parênteses, né, que não tem nenhuma operação para fazer, 180 menos x. De boa. Então, nós vamos isolar o x no primeiro membro. O x está subtraindo, ele, no segundo membro ele vai voltar para o primeiro membro adicionando. Então, 3x mais x é igual a 180. Então, nós vamos operar com os termos semelhantes. No caso aqui, nós temos o 3x mais x. 3x mais x, 4x. Aqui não precisa de muito para saber o resultado. Que é igual a 180. Então, no caso aqui eu tenho o quádruplo de x, que dá 180. No entanto, eu quero saber apenas o valor de x. Então, x é igual a 180. Opa, aqui está aparecendo um 2. Deixa eu apagar. É igual... Estou pegando as manhas aqui também do programa. Isso é bom. A 180. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 180 dividido por 4. Portanto, x é igual a 45. Opa, esse 5 tá meio feio. Mas já era, vai ficar bacana. É igual a 45 graus. Aí dá para fazer o desenho tranquilo para que você possa compreender também sobre a visualização. Vamos fazer aqui. Opa, tá aqui. Fazer de azul. Então eu tenho aqui o ângulo de meia volta, certo? Então eu descobri que o valor de x é igual a 45 graus. Então vou fazer bem aqui, 42, 44, 45. Então, aqui, 45 graus. Tirar a régua aqui para facilitar. Então aqui eu tenho 45 graus. E aqui eu tenho o valor de y. Não é isso? Então, a medida de um ângulo é igual à sua terça parte da medida do suplemento dele. Então, aqui eu posso utilizar a outra regra, a regrinha básica, que é y igual a 180 menos 45 então y igual 180 menos 45, né, gente? Vai dar 135 graus. Então nós encontramos os dois ângulos. Se você olhar, a medida do ângulo é igual à terça parte da medida do suplemento dele. Então 135 é 3 vezes 45. Então 45 é a terça parte de 135.
Então, bate com problema, de boa. Você pode estar voltando à aula quantas vezes quiser para que você possa estar compreendendo melhor. Então, nós temos aqui um último exercício para que a gente possa estar fazendo, que é determinar a medida de x e y da figura a seguir. Da figura. Ó, gente, a gente pode resolver de algumas maneiras aqui. Se nós olharmos 2x menos x mais y, vai dar 180, que é o ângulo de meia volta, né? Da mesma forma que esse que não tem, que é oposto pelo vértice, vai ser y também. Então seria y mais x mais 30, também 180. Porém, esse 2x menos 100 com o x mais 30, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, a gente vai utilizar eles. 2x, bem simples, menos 100 é igual a x mais 30. Então, 2x menos 100, que é este ângulo aqui de cima, é igual a este aqui de baixo, que são ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos isolar x no primeiro membro. Então, nós temos 2x, que já se encontra. Nós temos no segundo membro um x positivo, que está somando, ele vai passar com a operação inversa, vem para o primeiro membro com o sinal negativo. Então, igual a 30 que já se encontra. A gente coloca primeiro os que já se encontram. Aí nós temos aqui o 100 que está subtraindo no primeiro membro, vai passar somando, puxar a perninha aqui do mais, no segundo membro. Então, agora nós vamos operar com os termos semelhantes, vamos trabalhar com eles, fazer as operações relativas a eles. Então, nós temos 2x menos x, que é igual 30 mais 100, 130 graus. Observem que nós temos aqui 130. Então, e aqui, ó, nessa reta aqui, ó, fui fazer uma reta, mas é rapidinho, com o uso da régua é bem mais rápido e prático. Nós temos o y. Gente, aqui é um programazinho, mas a gente vai aprender a mexer com eles. Tem as falhas e eu não vou cortar. Eu tenho que fazer aprender. Então, aqui, ó, nós temos, vou mostrar para vocês. Esta reta, ou melhor, esta semirreta, este aqui mais este aqui, ele vai ser um ângulo de meia volta, não é isso? Um ângulo de meia volta. E o ângulo de meia volta, ele mede exatamente 180 graus. Então, o valor de y vai ser o quê? X, aliás, y mais o x, eles vão ser igual a 180 graus, porque neste caso eles são ângulos suplementares. Então, y é o valor que está faltando, é igual a 180. Aliás, eu vou fazer melhor. Vou substituir logo aqui o valor de x. Então, y mais o x que nós encontramos, que é 130 graus. Então, mais 130 graus é igual a 180. Então, y é igual a 180,
que já está no segundo membro. Aqui, está adicionando, ele passa subtraindo menos 130. Y é igual 180 menos 130, 50. Então, o valor de y, 50 graus. A gente pode observar. Aqui 2x menos 100, ele é oposto pelo vértice com x mais 30. E quando nós encontramos o valor de x, que deu 130 graus, faltou descobrir o valor de y. E se nós olharmos, eles são ângulos. Nesse caso aqui, ângulos opostos pelo vértice, onde nós resolvemos com essa primeira equação. E nessa segunda equação, eles são ângulos suplementares. Então, a soma dos seus ângulos vai dar 180 graus. Então, nós temos aqui para encerrar, galera, esta atividade que é para vocês. Então, ela vai ficar para vocês. Aí, a galera que estiver assistindo vai colocando a resposta nos comentários, beleza? E que é para também o vídeo não ficar muito extenso e a galera participar bastante. Beleza? Então, nós já estamos praticamente encerrando a nossa aula, deixando uma atividade para vocês. Espero que tenham gostado. É nossa primeira vez com a aula de matemática e nós ainda apanhamos um pouco em relação com a utilização da lousa, mas com o tempo a gente vai estar aprendendo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Que tenhamos todos uma boa semana, uma boa noite, que estejamos todos em paz.